Ação. Pessoal, é o seguinte, vamos falar hoje sobre a classificação da Constituição. Vamos conversar hoje sobre a Constituição Federal, propriamente dita, tá? Mas também a gente vai fazer algumas comparações também com outras constituições, para a gente, de fato, aprofundar o nosso estudo a respeito da teoria da Constituição, porque até então a gente estudou a respeito da teoria do Estado. E agora a gente vai estudar sobre a teoria da Constituição. Na verdade, a gente já começou, né? Vamos só aprofundar mais um pouco. Beleza? Então, hoje o tema é, olha o suspense, a classificação das constituições. Nós temos ah, vários tipos de constituições. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas classificações e a gente vai vendo junto, beleza? Beleza. Vou tomar uma aguinha aqui. Beleza, pessoal. Quando a gente fala da Constituição, principalmente a respeito da sua origem, tá? Nós temos duas classificações quanto à origem da Constituição, tá? A primeira é a Constituição outorgada e a segunda é a Constituição promulgada. Qual que é a diferença entre a outorgada e a Constituição promulgada, pessoal? A Constituição outorgada é aquela Constituição imposta para a sociedade, de forma autoritária. Então, isso aconteceu no Brasil? Aconteceu no Brasil, aconteceu na Constituição de 1824, de Dom Pedro I, aconteceu na a Constituição Polaca, de 1937, de Getúlio Vargas. Não foi aquela Constituição que houve... Eita, só minha testa está aparecendo aqui, né? Caramba. Pera, vou ir mais para trás, ó. Beleza. É, a Constituição promulgada, que eu citei para vocês, a de Dom Pedro I de 1824, a de Getúlio Vargas de 1937, do regime militar de 1967, ou foi 68, alguma coisa assim, também foram constituições outorgadas, não foram constituições promulgadas. Por quê? Porque elas não tiveram o aval da população. Não foi uma Constituição democrática, onde foram pessoas de fato que elegemos e elas fizeram a nova Constituição. Não. Aquela Constituição foi feita por um grupo de pessoas sem aval nenhum de ninguém. Eles simplesmente enfiaram goela abaixo. E qual é a Constituição que é outorgada e enfiada goela abaixo? A Constituição promulgada. Tá. A segunda classificação é a Constituição promulgada, um adendo. A nossa Constituição, ela não é essa a outorgada. Ela já foi? Já foi. Ali está no mínimo umas 3 vezes. Mas hoje em dia, a nossa Constituição, ela não é mais outorgada. Qual é a classificação quanto à origem da nossa? É a promulgada. Promulgada é completamente o oposto da outorgada. A promulgada é aquela que houve uma votação, houve uma participação democrática para que aquela Constituição existisse. Vamos lá para a nossa Constituição atual, Constituição Federal de 1988. Quem foi que fez essa Constituição de 1988? Foi uma pessoa sem a concordância da população? Não. Foram deputados, foram os parlamentares no geral que elaboraram essa Constituição, mas quem colocou esses deputados? Ixi, ca-
Opa, alô, alô, alô. Beleza. Quem foi que fez a Constituição nossa hoje, de 1988, foram parlamentares que nós votamos, ou seja, houve participação da população na hora de fazer a nossa Constituição que nós estamos estudando hoje. Houve participação da população através da votação, entenderam? Então, a nossa Constituição, ela foi promulgada, ela foi feita de forma democrática, com a participação do povo, tá bom? Assim, pessoal, esse tipo de conceito, provavelmente, espero que vocês não esqueçam, mas é bom a gente saber, como a gente está estudando o direito, se chegar na prova e perguntar, olha, a Constituição Federal de 1988, ela é classificada como outorgada ou promulgada? E aí você já vai saber a resposta, que é promulgada. Nossa Constituição não é outorgada. Outorgada, enfiada a goela abaixo. Promulgada, feita democraticamente. Beleza? Bom, quando a gente fala da questão da Constituição, nós temos a classificação dela quanto à forma. A forma ela pode ser escrita e ela pode ser não escrita. E como assim uma Constituição, Vinícius, como assim? Como é possível existir uma lei que ela que faz de fato, ela que constrói e estrutura de fato um Estado, ela não ser escrita, uma lei tão importante? É possível? É possível. Entretanto, no nosso mundo inteiro, nós não temos nenhuma constituição que é não escrita. Todas as constituições, elas são escritas. Entretanto, existe, só para vocês, que vocês possam saber. E como é que ela vai ser baseada, já que ela é não escrita? Uma constituição que é não escrita, ela é baseada nos costumes. Ela é baseada na cultura, ela é baseada naquele costume daquele povo, daquela sociedade. No mundo nós não temos Constituição não escrita, mas é uma classificação. E a outra classificação é a Constituição escrita, tá? Pode falar, meu amigo. A Constituição promulgada, meu amigo, ela é aquela Constituição, ela é aquela Constituição que ela é feita de forma democrática, com a participação do povo, onde existe votação. Beleza? Show de bola. E voltando à classificação da Constituição, quanto à forma, tá? Quanto à forma, ela pode ser não escrita, como a gente explicou, que ela é baseada apenas nos costumes, e temos a Constituição de forma escrita, que é aquela Constituição, de fato, positivada, aquela Constituição expressa, aquela Constituição escrita de fato, que é a nossa Constituição, que é a Constituição dos Estados Unidos, que é a Constituição de todos os outros países que existem, tá? Ela é uma Constituição escrita. A nossa, já que é para a gente estudar as leis do Brasil, é bom vocês saberem que a nossa Constituição ela é classificada como escrita, tá bom? Não é a não escrita. A nossa Constituição não é baseada apenas nos costumes, tá? Mas sim em algo expresso, positivado, beleza? Show de bola. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, assim como o Dylon teve, é só vocês levantarem a mão, me chamarem, que aí a gente vai conversando, tá certo? A gente vai conversando, não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Pessoal, a terceira classificação, igual eu falei, pessoal, para que vocês não esqueçam, é bom vocês anotarem, tá? Quanto à extensão, nós temos a classificação entre constituição sintética e temos a classificação quanto à constituição analítica.
A sintética, como eu coloquei aqui na imagem para vocês, pessoal, eu coloquei um triângulozinho chamando a tensão e o megafone. Ou seja, a Constituição sintética, ela apresenta apenas aquilo que é essencial. Na minha cabeça faz sentido essa imagem. E a analítica, ela apresenta não apenas aquilo que é essencial, mas aquilo que existe muitos detalhes, existe muitos volumes. Eu vou explicar para vocês, para que vocês consigam entender, tá? Quanto à questão da Constituição sintética, tá? Nela vai existir aquilo que é fundamental para existir um Estado. A Constituição sintética, ela não vai estar com detalhes, explicando, falando. Não, ela só vai dar um princípio. E ponto. Não precisa de mais. Essa é a Constituição sintética. A nossa não é assim. Um exemplo de Constituição sintética é a Constituição dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque, pessoal, na Constituição dos Estados Unidos existem apenas 7 artigos. É só o básico, é só o essencial. Na Constituição dos Estados Unidos são 7 artigos e mais 20 e poucas emendas. Ou seja, a Constituição dos Estados Unidos ela vai dar um princípio e aí outras leis abaixo da Constituição vão regulamentar o princípio que a Constituição dos Estados Unidos diz. Tá? Então, por exemplo, tem um artigo da Constituição dos Estados Unidos que diz que o presidente da República ele tem o, ele comanda as forças armadas. E ponto. Não explica como que esse comando vai ser exercido. Quem vai explicar como esse comando vai ser exercido são as leis ordinárias que, que forem editadas. Tá? E até é importante vocês saberem disso, eu acho que é muito importante no caso. A questão dos Estados Unidos, as normas, as leis dos Estados Unidos, elas funcionam um pouco diferente para as leis do Brasil, né? Porque quando a gente fala da lei dos Estados Unidos, a lei dos Estados Unidos ela é baseada em jurisprudência e leis. A Constituição, ela está acima, só que ela dá o princípio. E quem destrincha o princípio é a própria jurisprudência. E o nome disso a gente chama de common law, né? Que é uma ordem jurídica formada a partir de jurisprudência. No Brasil não é common law, é civil law, que é um ordenamento jurídico formado a partir de leis. Claro que no Brasil, jurisprudência também faz lei. Entretanto, não é a jurisprudência não é tão forte quanto nos Estados Unidos, que lá a jurisprudência realmente é fundamental para chegar num consenso. Tudo bem, a gente está saindo um pouco do trilho, não, a gente está saindo um pouco porque a gente está falando de outra Constituição, mas eu estou só explicando como é que funciona a outra Constituição para que vocês consigam entender como é que funciona o Brasil. Vamos voltar? Sim, a Constituição sintética é aquela Constituição que só tem o básico, que só tem o essencial, como os Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos, que tem só 7 artigos. E a próxima classificação é a analítica, que é o oposto da sintética. A sintética, ela já diz, ela sintetiza, ou seja, poucos artigos, só tem o que é essencial. E a analítica, ela é o oposto. Como assim? A Constituição analítica, pessoal, é aquela Constituição que é muito volumosa, tem muita coisa escrita, não tem só o essencial, ela é cheia e rica de detalhes, que é o exemplo da nossa própria Constituição. A nossa Constituição, ela é analítica, ela não é sintética. A nossa Constituição, ela é muito volumosa, ela é muito detalhada, e eu vou mostrar para vocês, eu vou até compartilhar minha tela com vocês para mostrar um artigo que vocês vão ver, tipo assim, meu, por que que esse artigo está na Constituição? Talvez o Lélio tenha mostrado para vocês, talvez não, mas é bom vocês saberem qual é esse artigo.
Pessoal, quando a gente vai falar de volume, de detalhe na Constituição, olha o que está escrito, olha, analise comigo, olha o que está escrito no parágrafo segundo do artigo 242 da Constituição. Olha o que está escrito, ó. O Colégio Pedro II, localizado, opa, o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Gente, isso aqui é texto para estar na Constituição? Não, tudo bem, isso aqui pode estar numa lei ordinária, numa lei complementar, numa lei federal, no geral, ou numa lei estadual. Mas na Constituição Federal está escrito isso. O Colégio Pedro II vai ser mantido na órbita federal? Espera aí. Constituição Federal, ela trata de uma estrutura de um Estado. O que que essa lei está fazendo aqui? Então, esse artigo de lei que eu mostrei para vocês é só uma prova de que a nossa própria Constituição, ela é cheia de... Ela é muito volumosa, ela tem muitos detalhes e até acaba sendo até desnecessário estar lá, né? Então, um exemplo de Constituição analítica é a nossa própria Constituição, acabei de mostrar para vocês, tá? Beleza, meus amigos. Beleza. Quanto à extensão da Constituição, pessoal, nós temos essas duas. Deixa eu tomar água aqui. Agora, pessoal, vamos falar quanto à questão do conteúdo. Classificação da Constituição quanto ao conteúdo. Nós temos o material e temos a formal. Vou explicar para vocês quanto ao conteúdo material e formal, tá? O material, pessoal, o conteúdo material é o seguinte. Deixa eu só ver aqui, tá? Vamos supor, nós já sabemos que para que uma lei seja constitucional, ela precisa estar na Constituição. Se não estiver na Constituição, ela não vai ser constitucional, obviamente. Isso no Brasil. Mas é possível que uma lei que ela não esteja na Constituição, esteja numa lei federal, numa lei ordinária, complementar, enfim, que seja. É possível que uma lei federal seja constitucional, mesmo sem estar na Constituição. Basta que o conteúdo dela seja a respeito de alguma norma fundamental. Isso é a classificação quanto ao conteúdo material de uma Constituição. E aí eu vou explicar o formal para que vocês consigam entender. Quando a gente fala da Constituição formal, ela se refere a tudo o que está dentro da Constituição é uma norma constitucional. E o que está fora da Constituição é uma norma infraconstitucional. Mas, quando a gente vai falar de material, não é assim. Pode estar dentro, pode estar fora. Ela vai ser constitucional do mesmo jeito, desde que o seu conteúdo seja a respeito de normas fundamentais. Então, a primeira, material. O que importa é o conteúdo. Tá, explico sim. Quanto à questão da questão material, hum, é o seguinte, não importa se a norma ela está dentro da Constituição ou fora da Constituição, ela vai ser constitucional do mesmo jeito. A formal, para ser constitucional, é preciso estar dentro da Constituição. Na material, Constituição, quanto ao conteúdo material, não precisa estar na Constituição para ser constitucional. E na formal, precisa. Tá. Então, voltando para material. Se está fora da Constituição Federal, se está fora e ela vai ser constitucional, como é que vai funcionar? Então, nesse caso, se tem uma norma que ela está fora da Constituição e ela vai ser declarada constitucional,
o conteúdo dela precisa ser referente a normas e princípios fundamentais, tá? Ah, um exemplo, um exemplo. A Constituição, ela, vamos supor que tem uma Constituição que ela fala sobre a questão do direito à vida, tá? E aí, beleza, essa lei sobre o direito à vida está na Constituição. E aí vem uma outra lei, uma lei federal, que ela diz a respeito da proibição de torturar alguém. Olha, vou classificar esse crime de tortura como um crime hediondo, o crime de tortura é um crime, enfim. Essa lei federal que proíbe a tortura, ela está a favor da vida. Ou seja, essa lei federal que eu estou dizendo, ela trata de normas fundamentais e princípios fundamentais. Ela pode ser constitucional se ela abordar sobre normas fundamentais. Como a vida é uma norma fundamental, logo, essa lei federal que eu acabei de dar o exemplo da tortura, ela vai ser constitucional. Só que no Brasil, não é assim. O que eu acabei de explicar é material, tá? Só que no Brasil, não é material, no Brasil é formal. No Brasil, para que uma lei seja constitucional, ela precisa estar dentro da Constituição. Por exemplo, no Brasil, o exemplo que eu acabei de dar é um exemplo real. No Brasil, nós temos uma lei da questão da tortura, só que essa lei não é constitucional, porque ela não está na Constituição. Entretanto, se nossa Constituição fosse material, essa lei seria constitucional, porque ela trata de normas fundamentais. Mas, no caso do Brasil, ela não é. No caso do Brasil, ela não é. Mas, no caso do material, ela seria, porque ela trata. Porque o que importa, pessoal, o que importa é o conteúdo. Na material, o que importa é o conteúdo. E na formal, o que importa é a forma. Na formal, o que importa é os requisitos. Na material, o que importa é o conteúdo. Não importa muito a forma, não. Quando a gente fala da construção, né, material. Beleza? Fechou, pessoal. Vou seguir aqui, tá? Ahn, quanto à questão, pessoal, da elaboração, tá bom? Da Constituição, nós temos a elaboração dogmática e nós temos a elaboração histórica. Quando a gente fala, pessoal, da elaboração dogmática, ela é a nossa Constituição. Voltando só um pouquinho. Quando a gente falou da Constituição material e Constituição formal, a nossa Constituição é a formal, tá? Não é a material. E quando a gente fala da questão da Constituição quanto à sua elaboração, temos a dogmática e temos a histórica. A dogmática é a do Brasil, tá? É a nossa. Nossa Constituição Federal, ela é dogmática e eu explico para vocês por que ela é dogmática. Pessoal, a nossa Constituição, ela é dogmática porque ela é formada a partir de alguma teoria, alguma ideologia daquele contexto cultural específico. Ela não é construída com o tempo. Não. De acordo com aquele período de tempo, elabora a Constituição. Acabou aquele período de tempo, começou outro, rompe a Constituição passada e começa uma nova Constituição. Essa é a dogmática, tá? E a dogmática, repetindo, ela é formada a partir de uma teoria, a partir de uma ideologia daquele contexto cultural histórico específico. Por exemplo, quando a gente olha para a nossa Constituição, nós temos a questão do regime militar, né? O regime militar, ele foi uma Constituição de um período histórico específico. Foi ali de
1967, né? Até 88. 80 e... É, 88. 88? 88. Então, de 1967 até 1988, durou uma Constituição, ou seja, histórica. Essa Constituição perdurou enquanto existia um contexto cultural histórico específico. Depois veio a Constituição de 88, ou seja, ela rompeu com a Constituição passada e começou uma nova Constituição de acordo com a, o contexto histórico daquela sociedade e ela perdura até hoje. E eu vou explicar para vocês a histórica, a Constituição histórica, para que faça mais sentido a dogmática. A Constituição histórica, pessoal, que é a segunda classificação, ela, ela, ela trata a respeito da questão de uma Constituição ela ser feita a partir de uma construção lenta, devagar, mas ela sempre está sendo construída e elaborada. Tá? É um lento processo de formação e não existem várias. Não existe uma, aí rompe, outra rompe, outra rompe. Não, ela é só uma. Ela vai indo. É só uma. Não existe essa adaptação ao contexto social, onde eu rompo com um período, aí eu dou início a outro. Não. A histórica, ela é só uma. Ela vai crescendo, vai evoluindo. Que é o exemplo da Constituição dos Estados Unidos, que ela foi feita lá por meados de mil do século. Não, foi lá por meados de 1700 e alguma coisa, né? Século XVIII, né? Ela foi feita ali lá pelo século XVIII, e aí, até hoje, ela é a mesma Constituição, porque ela está apenas construindo. Não, ela não é rompida para dar início a outra. Então, característica da dogmática é adaptação ao contexto histórico, onde existe uma ruptura de uma ordem para início de outra, e a histórica, ela não se adapta à cultura, não se adapta a nada, ela é só uma, e ela vai se construindo, ela não precisa romper com o período para poder continuar crescendo, não, ela é uma, começa bem antiga, bem histórica, por isso que o nome é histórica, né, porque ela é antiga, ela vem e vai indo, só uma Constituição, que é o exemplo da Inglaterra, Estados Unidos, que eles possuem apenas uma Constituição e não várias, como nós temos aqui no Brasil. Né? No Brasil nós temos aí sete, tivemos, né? Temos, né? Tivemos sete constituições, né? Desde 1824 até a presente data, são sete constituições. Né? Então, para você ver como é que funciona o Brasil, né? O Brasil é uma confusão, né? Num período meio bipolar. Num período está X, no outro período está Y, no outro período está Z, no outro período está A, B, né? Até conseguir se encaixar. E a nossa Constituição aí está 37 anos sem ser, tipo, feita uma nova Constituição. Então, são 37 anos aí de estabilidade. Isso é bom, né? Isso é bom. Mas é muito perigoso também, né? Você acabar com a Constituição e fazer uma nova Constituição. Eu perdi meu horário, não sei que horas são. 9h35. Pessoal, tranquilo quanto a dogmática, quanto a histórica, quanto a material, quanto a formal, quanto a sintética, analítica, tranquilo? Beleza. Então, só revisando aqui com vocês, tá? Ó, Constituição quanto à origem. Outorgada, aquela que é feita de forma autoritária. Aquela outorgada é aquela que é feita goela abaixo das pessoas, onde não tem participação da população. A promulgada é aquela Constituição onde existe a participação da população, onde existe uma votação, onde existe uma democracia para que aquela Constituição exista. Ela não é imposta por ninguém. Quanto à forma, nós temos a Constituição e a nossa Constituição Federal, ela é a promulgada e não a outorgada. Quanto à forma, nós temos a Constituição escrita e a Constituição não escrita. A nossa Constituição, ela é escrita. E as constituições não escritas é aquelas constituições baseadas apenas em costumes, apenas na cultura.
Entretanto, em nenhum país existe constituição não escrita, mas é importante classificar. Quanto à extensão, nós temos a Constituição sintética, que é aquela Constituição que ela sintetiza princípios em poucos artigos e ela é pequena, ela é enxuta. Ela não tem muitos detalhes, não é muito volumosa. A sintética, o exemplo que eu dei foi a Constituição dos Estados Unidos, que possui apenas 7 artigos, em comparação com a nossa, que possui mais de 200 artigos e não sei quantas, como é que é? Mais de 100 artigos, não, mais de 200 artigos e mais de 100 emendas, a nossa, né? Diferente dos Estados Unidos. Quanto à analítica, ela é mais volumosa, ou seja, a nossa Constituição, ela é analítica, ela é muito volumosa, ela tem muitos detalhes, ela tem mais de 200 artigos e mais de 100 emendas. Então, essa é a diferença aí da sintética para a analítica. Quanto à questão do conteúdo, tá? Quanto à questão do conteúdo material, é o seguinte: para que uma norma seja classificada como constitucional, basta que o seu conteúdo trate a respeito de normas fundamentais. E quanto à questão formal, se existe uma norma que trata de conteúdos fundamentais, mas ela esteja fora da Constituição, ela não vai ser constitucional. Só é norma constitucional se estiver, de fato, dentro da Constituição. Isso para a formal, que é o oposto da material. A nossa Constituição Federal, ela não é material, e sim formal. Beleza? E quanto à questão da elaboração, temos a questão dogmática, que ela é formada a partir de um contexto social, um contexto histórico-cultural, a dogmática. E aí quando e existem várias delas, né? Ou seja, quando surge uma, rompe com a anterior, porque deu início a uma nova cultura, deu início a novos costumes. Então, ela é dogmática, ela rompe com o período anterior e ela se baseia em ideologia, ela se baseia naquele contexto histórico, que é a nossa própria Constituição Federal, e temos a histórica. Por que que eu coloquei a foto da tartaruga ninja aqui, que talvez vocês até fiquem se perguntando, por que você colocou a foto da tartaruga ninja? Porque quando a gente fala da elaboração histórica, a gente fala de uma construção lenta e demorada. Como ela é uma construção lenta e demorada, o que que é lento e demorado? Uma tartaruga. Então, eu coloquei a tartaruga ninja aqui para poder fazer esse link aí, que é lento e demorado a questão da elaboração da Constituição histórica, como, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. Ela foi feita no século XVIII e ela perdura até hoje, né? Porque ela está em um lento processo de formação e ela não rompe com o período anterior. E por fim, tá bom? A gente conversar agora quanto à questão da estabilidade da Constituição. Vamos lá, temos a classificação rígida, temos a classificação flexível, temos a classificação semi-rígida e temos a super-rígida. Tá, qual que é a nossa Constituição? Qual que é a nossa classificação da nossa própria Constituição? A nossa Constituição, ela é rígida, mas vamos com calma. Ah, tá, quando a gente fala da Constituição rígida aqui, pessoal, eu coloquei a foto do Congresso Nacional, por quê? Porque é o seguinte, Constituição rígida, ela é caracterizada a respeito de, para que eu possa fazer a alteração dessa Constituição, o procedimento de alteração da Constituição, ela é mais dificultoso do que o procedimento de alteração de uma lei comum. Vou repetir. Constituição rígida é aquela Constituição onde, para que eu possa modificar essa Constituição, é um processo mais dificultoso do que o procedimento de alterar uma lei comum. Essa é a Constituição rígida. E é a nossa Constituição. Por quê? Porque a nossa Constituição, pessoal, para que possamos alterar a nossa Constituição através de emendas constitucionais, é preciso haver 3/5 de votos, tanto na Casa
na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal em 2 turnos. Olha que procedimento difícil para alterar a Constituição. É muito difícil. Por outro lado, para eu alterar uma lei ordinária, eu preciso apenas de uma maioria simples. Ou seja, para alterar a Constituição é mais difícil do que para alterar uma lei ordinária, uma lei comum. Ou seja, se existe essa diferença, onde a Constituição é mais difícil de alterar, a classificação dessa Constituição vai ser classificada como rígida. E quando a gente fala, pessoal, a respeito da Constituição flexível, flexível, ela é diferente, pessoal. Por quê? A flexível é aquela Constituição que, para que eu consiga alterar ela, o processo ele é tão fácil quanto alterar uma lei comum. Essa é a flexível. O próprio nome já diz, ela é flexível. Para que eu possa alterar essa lei, essa Constituição, o procedimento é o mesmo de alterar uma lei comum. É basicamente o oposto da rígida. A nossa, só para relembrar, tá? Ela é rígida e não flexível. Bom, quanto à questão, pessoal, da semi-rígida ou semi-flexível, para que eu possa. A gente está falando agora, pessoal, para alteração de Constituição, tá? Para modificação de Constituição e da estabilidade de uma Constituição. Falamos da rígida, flexível. E quando a gente fala da semi-rígida, eu coloquei aqui uma pizza, metade frango com catupiry, parece ali, e metade calabresa, para vocês conseguirem entender que, para que eu consiga alterar a Constituição, alguns procedimentos específicos vão ser mais dificultosos e outros procedimentos específicos vão ser mais flexíveis. Como é que eu posso dar um exemplo disso? Vou dar um exemplo aqui. Lembra que eu falei para vocês que para que eu consiga alterar a Constituição Federal aqui no Brasil, tem que ter 3/5 na Câmara e 3/5 no Senado? Eu falei. Isso em 2 turnos? Falei. Na semi-rígida, é como se eu precisasse de maioria simples na Câmara e maioria absoluta no Senado, feita em um turno só. Não, feita em 2 turnos, vai. Se eu tenho esse tipo de procedimento, ele é, em parte, fácil, porque na Câmara é maioria simples, só que na questão do Senado Federal, ela é mais difícil. E quanto à questão dos 2 turnos, também é mais difícil. Ou seja, em partes ela é difícil, outras partes ela é fácil de ser alterada. Então, é um exemplo de classificação de Constituição aí semi-rígida. Tá? E, por fim, nós temos a classificação aí quanto à estabilidade da Constituição super rígida, que é o seguinte, esse aqui, alguns doutrinadores dizem que, que o Brasil é assim que funciona. A super rígida, pessoal, é tipo assim, além de eu precisar de maioria absoluta para alterar 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, elaborado em 2 turnos, além desse processo difícil, eu não vou conseguir alterar e modificar normas, direitos fundamentais. Ah, mas e se eu fizer em 3/5 em 2 turnos nas duas casas? Posso alterar normas fundamentais? Negativo. Na Constituição super rígida, você não pode tocar em cláusulas pétreas. Por isso eu coloquei o cara subindo uma pedra aqui. Por que que eu coloquei um cara segurando uma pedra? Porque cláusula pétrea significa cláusula de pedra, ou seja, intocável, indestrutível. Mesmo que haja todo aquele procedimento dificultoso para alterar, não é possível mexer em cláusula pétrea. E aonde estão as cláusulas pétreas, Vinícius? Por favor, me diga. Eu te digo.
As principais cláusulas pétreas do Brasil, elas estão previstas no artigo 5º até o artigo 17º da Constituição. Vamos abrir? Vamos analisar. Artigo 5º ao artigo 17º é onde existem as cláusulas pétreas aqui no Brasil, tá? Aqui, ó, dos direitos individuais e coletivos, dos direitos e garantias fundamentais. Então, é aqui, ó, do artigo 5º que fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros. Ou seja, não pode vir uma emenda constitucional, mesmo que seja aquele procedimento, pessoal, de 3/5, e alterar isso aqui, ó. Ah, vamos supor que quer alterar o inciso 1. Vamos ver, vamos alterar o inciso 1? Homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Eu posso colocar um não são iguais? Não, por quê? Porque é cláusula pétrea, eu não posso mexer. Tá, e se eu vier para o artigo. Aqui já é o 25. O 25 já pode. Tá, mas e se eu vier para o artigo 7º? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Seguro-desemprego. Eu posso tirar o seguro-desemprego através de emenda constitucional? Não posso, porque é cláusula pétrea. Classificação super rígida de Constituição. E, gente, não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é a própria Constituição. Artigo 60, parágrafo 4º. Olha, o parágrafo 4º diz exatamente aquilo que eu expliquei, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. E aonde estão os direitos e garantias individuais? No artigo 5º ao artigo 17º. Não pode ser, não pode existir emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Então, pessoal, é o seguinte, nós temos 4 classificações quanto à estabilidade da Constituição. Temos rígida, flexível, como diz, que há derivada e condicionadas. Exatamente, amigo. Parabéns. Essa aí está focadérrima. É, é, temos quanto à estabilidade? Nós temos a rígida, temos a flexível, temos a semi-rígida e temos a super-rígida. Rígida é aquela Constituição que para que eu consiga alterar ela, eu tenho que passar por um procedimento muito difícil, que é 3/5, 3/5 do, na Câmara, 3/5 no Senado, 2 vezes, ou seja, em 2 turnos. Beleza. Segundo, flexível. Para que eu consiga alterar a Constituição desse Estado, o processo é tão fácil quanto alterar uma lei comum. Tá? Semi-rígida. Semi-rígida é aquela que alguns procedimentos vão ser fáceis para alterar a Constituição, mas em outros vão ser um pouco mais dificultosos. E, por fim, a super rígida, que é a mesma coisa da rígida. Para alterar, é 3 pontos. Na primeira casa e na segunda casa em 2 turnos. Entretanto, eu não posso mexer em cláusula pétrea. Tá bom. E qual que é a do Brasil? Qual que é a classificação do Brasil, gente? Ó, existem muitos doutrinadores que dizem que é a super rígida. E existem outros que dizem que é a rígida. Pessoal, a Constituição do Brasil, ela é super rígida, tá? Existe uma discussão, existe um debate quanto, mas a Constituição do Brasil, ela é super rígida, a Constituição brasileira, tá? Super rígida. Pessoal, sim, acabou a nossa monitoria de hoje.
Cara, dá muita raiva. Quando eu começo a engatar, quando eu começo a ficar feliz, a entrar, acaba, velho. Mas tudo bem, faz parte, né? Uma hora aí, talvez um dia eu tenha horas para poder dar aula aí pra galera e virar professor de fato, né? Mas enfim, infelizmente nossa monitoria acabou. Vou fazer a chamada, tá? Alguma dúvida? É, infelizmente, meu amigo. Beleza, beleza, Heitor. Obrigado aí por avisar do Heitor aí, tá? Ai, ai. Agora eu vou começar uma. Eu vou até